Vamos lá, pessoal. Hoje o assunto é separatismo, assunto que está aí bastante evidência por causa do plebiscito lá da Catalunha. Então vou fazer um breve comentário sobre esse tema. Bem, pessoal, há movimentos aqui no Brasil também de secessão, isso em vários estados. Um deles se destaca sobre os outros pela organização, por ter site, um movimento um pouquinho maior, que é a questão da separação do sul do Brasil. Então vou fazer um breve comentário aí de comparação desse movimento de secessão brasileiro aos movimentos que estão acontecendo na Europa. Ao contrário do Brasil, os movimentos europeus, tal qual a própria Europa em si, por ser um continente muito antigo, antes de existir os países conforme conhecemos hoje, já existiam os povos. Então, na própria Espanha, por exemplo, o País Basco, a Galícia ou a própria Catalunha já existia antes da Espanha. A Espanha foi unificada no século XV e esses povos já existiam. Então, eles têm o idioma deles, eles têm as questões ideológicas deles, as culturas próprias deles. E por uma questão cultural e nacionalista, existem esses levantes separatistas e o povo catalão optou, por meio de plebiscito, separar-se da Espanha. Vamos ver os próximos capítulos aí para ver se haverá reconhecimento internacional, toda outra questão aí ainda por cima. Não é tão simples assim, faz um voto e separa-se. Mas fazendo um comparativo com o Brasil, o movimento separatista brasileiro de nada se compara a essa questão espanhola. Por quê? O Brasil antes de 1500 se resumia em mato e índio. A colonização começou pelo Nordeste como uma colônia de exploração, e só a partir do século XIX que houve uma colonização de povoamento no Sul e Sudeste, também por europeus africanos. Devido a essa questão histórica, que há essa diferença econômica, financeira do Sul e Sudeste referente ao Norte, logo que aqui foi uma colônia de povoamento, não de exploração. Então as questões nacionalistas que embasam o movimento de secessão não se aplicam no Brasil. Os líderes nacionais brasileiros são reconhecidos no Brasil todo. Se João Dória for fazer uma palestra em Porto Alegre, vai lotar o teatro tal qual em Rio Branco, no Acre. Os símbolos nossos, se a seleção brasileira for jogar em Macapá ou for jogar em Florianópolis, ela vai lotar o estádio. Nas próprias reivindicações de 2013 e 2015, no 15 de março de 2015, onde teve uma maior aceitação e abrangência de pessoas na rua lutando pelo impeachment a favor do Brasil, uma questão nacional, foi no Sul e Sudeste. Ou seja, os levantes patrióticos necessários, o Sul e Sudeste sempre estiveram à disposição do Brasil. Posso citar as guerras, Guerra da Cisplatina, ou a própria Guerra do Paraguai, Guerra do Prata, e também a Segunda Guerra Mundial. Sempre o Sul e os próprios gaúchos estiveram em evidência nesses conflitos. O principal general da Guerra do Paraguai foi Osório, que é gaúcho. O principal general da Segunda Guerra foi Mascarenhas de Moraes, que também é gaúcho. Ou seja, as questões nacionalistas, elas têm amplitude no Brasil inteiro. Não existe um povo que não faz parte do Brasil nessas questões nacionais. Outro tema que é defendido também pelos separatistas é a questão da divisão desproporcional da riqueza, onde os estados brasileiros que produzem maior riqueza recebem um valor inferior ao produzido de benefícios pelo governo. Felizmente ou infelizmente, é uma questão ideológica e discutiremos em outro vídeo, as ações efetivas do Estado acontecem nas comunidades mais pobres. Então é uma questão normal que o Estado de São Paulo gere uma riqueza maior e dessa riqueza vá ser aplicada no Estado do Tocantins. Não entremos em detalhes de corrupção, estamos falando de uma questão de redistribuição. Só que isso acontece não só a nível nacional, acontece a nível estadual e municipal. O dinheiro que é produzido na Grande Curitiba é aplicado em Santo Antônio da Platina, em Corbélia, nos subúrbios do estado do Paraná, nas pequenas cidades.
E podemos fazer uma análise até aqui da nossa própria cidade, de Foz do Iguaçu. Quem são os maiores produtores de riqueza? As pessoas que moram no Jardim Central, no Polo Centro, na Vila B, na Vila A, ou o pessoal do Jupira, do Três Lagoas, do Morumbi, dos rincões da cidade? Obviamente que é do centro e desses bairros nobres. E onde que está a aplicação dos recursos mediante prefeitura? Onde que tem o CEMEI? Onde que tem o UPA? São, obviamente, nos bairros mais pobres. Então, poderíamos fazer a mesma análise de reivindicações que o movimento separatista faz referente a Brasília, podemos fazer na nossa própria cidade. E acredito que não existe um movimento querendo dividir Foz do Iguaçu, fazer uma linha que separa o Vila Holanda, Centro, os bairros nobres, Jardim Central, Polo Centro, Vila B, e que exclua da cidade de Foz do Iguaçu os rincões, Porto Meira, Jupira, Porto Belo, Cidade Nova, e por um passe de mágica o IDH de Foz do Iguaçu vai lá para cima, a violência vai lá para baixo e a gente resolveu o problema da cidade. Obviamente que é tapar o sol com a peneira, porque a cidade é um todo, os rincões, os bairros mais longes, o centro, os bairros mais nobres. Então é uma questão de você reestruturar de forma mais democrática todos os bairros da cidade. Então essa questão financeira também não se sustenta. Outra questão que também é discutida é da representatividade. O estado de São Paulo hoje tem mais de 25% da população do Brasil. Teoricamente, deveria ter mais de 25% da Câmara, que dá mais de 100 deputados. Só que tem só apenas 70. Se fizer esse mesmo cálculo para os estados do Sul, também chegaremos a números parecidos. Então, qual que é a solução? Separar e criar um novo país? Não. Você elege deputados que abracem a causa de refazer uma nova redistribuição dos poderes mediante a grandeza dos estados e da sua população, representatividade, óbvio. Então todas as argumentações, todos os pedidos dos movimentos de secessão do Brasil, eles são de forma legislativa resolvíveis. Então não há nada que abrange, que dê uma amplitude sustentável para uma secessão no Brasil, porque todas as solicitações, todos os manifestos são de assuntos que podem ser resolvidos via Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Então, concluindo, não há nenhuma convergência entre o separatismo da Catalunha e o movimento de separatismo feito aqui no Brasil, seja do Sul, seja do Nordeste, enfim, porque o Brasil é sim um país nacional que tem o patriotismo enraizado em todas as regiões do Brasil, coisa que não acontece em muitos territórios europeus. Então fica aí meu breve comentário. Por favor, escrevam seus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo.